vamos para o início falar sobre a história das filhas de Ló e dos filhos das filhas de Ló. Gênesis 19. 19? 19 e 30. 19 a partir do 30. Né? Por quê? Porque desse fato, desse acontecimento, nascem duas nações. E tem essa pergunta que eu fiz para vocês, né? Quais as consequências dessas nações, desse ato delas, né? Quais as consequências? O que foi que aconteceu desde lá até agora? Porque isso traz consequências até o dia de hoje. Ok? Vocês leram? Eu li, mas eu queria a sua explicação, porque eu não consigo explicar isso. Então, Responder essa pergunta. O que eu tinha conversado com ela é que eu não sabia se a pergunta que você fez foi... Só ver certinho. Você perguntou quais as consequências do ato praticado pelas filhas de Ló na época até os dias de hoje. Nessa pergunta eu pensei em duas coisas. Primeiro, se o ato gerou algo em relação a biológico, ou no outro que eu tinha falado para ela, se era uma questão de linhagem. E se a linhagem foi afetada, o que as duas linhagens, até hoje tem problema. É o que eu pensei. Mas eu não sei. Não sei o que aconteceu. Sugestão, opinião? Esse ato trouxe aí os moabitas e os amonitas, que têm uma animosidade acirradíssima com Israel até os dias de hoje. Porque não era para sair com a parentela toda, né? Na verdade, Abraão ali pôs um parênteses e trouxe Ló com ele. E aí, né, até mesmo pela reação duvidosa de Ló ao sair de Sodoma, eu acho que tudo meio que deu uma descambada aí. Manu? Não? Carlos? Não? Então vamos ler aqui, vamos entender o que aconteceu. Bom, Sodoma e Gomorra foi destruída, ok? Os anjos foram destruídos. Ló, por misericórdia, né, de Deus, na verdade, sobre as asas de Abraão, os anjos então pouparam a família de Ló, a mulher, os filhos e Ló, as filhas e Ló. Só que uma ordem foi dada e mais uma vez essa ordem foi quebrada, não obedecida. A mulher de Ló olha para trás e vira um totem de sal. Deus é mau, nós já falamos isso na aula passada. Deus não é mau, ele deu uma ordem. Então, para que olhar para o passado? Nós demos uma explanação aqui das possibilidades do porquê da mulher de Ló, de repente, fez isso, né? Então, vamos lá em 19:30, vamos lá. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Bom, quem é Zoar? Zoar era a cidade que Ló havia falado para os anjos deixar ele ir, porque era uma cidade pequena e estava ali próximo, né? Porque os anjos falavam para ele ir para a região das montanhas, mas ele foi para Zoar. Então, com medo de Zoar ser também destruída, Ló então pega as filhas, né, e vai para as montanhas. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna, com medo, gente. Isso tudo foi por medo. Eles entraram numa caverna e falaram: o mundo, a civilização, o povo foi destruído. Essa era a cabeça delas. O mundo foi destruído, como aconteceu lá com Noé, de novo. O mundo só tem nós agora. Né? Vamos lá. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai.
Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Então, primeira nação a nascer aqui, Moabe, que vai dar origem aos moabitas. E nós vamos ver isso muito na Bíblia. Esse é o pai dos moabitas hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-amim. Este é o pai dos amonitas. Ben-amim ou Amon. Algumas Bíblias faz Amon. Duas nações. Então vamos pegar assim, quem são essas nações hoje? Em que local ela está localizada? Esses dois povos aqui, hoje é a Jordânia. E a gente começa a compreender a história. Ok? A gente consegue localizar isso e falar, o que será? O que será? O que acontece aqui, né? O que aconteceu aqui? Então, poxa, então vamos começar. Elas acharam que não tinha mais homem na terra, ok? Então elas falaram assim, como é que vai fazer? A gente tem mais homem para poder a gente casar, ter filhos e dar continuidade à linhagem do nosso pai. Então a gente vai ter que ter filho dele. Bom, isso caracteriza-se o quê? O incesto. O incesto também era proibido naquela época. Era proibido. Podia tudo. Não. Já existia a lei de que o incesto era proibido. No entanto, né, nesta condição, elas acharam que não havia mais homem na terra e tiveram as relações com o pai, e aí nasceram Amon e Moabe. Falando um pouco numa questão biológica, né? O que poderia ter acontecido? Até nas gerações posteriores, nascer crianças com defeitos genéticos, né? Porque se isso se dá até com uma questão de parentes próximos como primos, né? Imagina um pai, enfim, né? Poderia, não tem relato na Bíblia disso, mas hoje, geneticamente falando, sabe-se que cruzamento, né, vamos dizer assim, de gerações iguais, nasce com defeitos genéticos, ok? Pode não ser a primeira, mas pode ser a segunda ou a terceira geração, começam a nascer crianças com deficiências, tanto físicas quanto neurológicas. Isso é uma questão. Mas a questão maior que está aqui, qual é? Né? Quando se tem a questão do incesto. A moralidade. Uma das questões graves aqui é a questão da moralidade. Não era para se misturar com as mulheres, né? Moabitas. Lá na frente na história, né, quando tem até nas gerações das 12 tribos, não se misturem com as moabitas, nem as amonitas, porque são filhas de incesto e são, na questão genética, vai nascer defeituoso, né? E são de gerações de pessoas ruins. Imagina, a imoralidade já devia estar cravada na mente dessas duas, porque elas viviam em Sodoma. Então, quem era Sodoma e Gomorra?
Eram imorais, né? Vamos imaginar. Sim. Mas, além da questão da moralidade, a questão psicológica vem de toda uma nação. Imagina você, então vamos lá, imagina você, e isso tem, né, foi recente, e ainda isso acontece. Imagina você descobre, sei lá, que você é filho do seu avô. Como é isso? Que é seu avô, que é seu pai. Já deu um nó na cabeça, né? Então, conceber isso é algo muito complicado. Porque aqui no caso, uma questão de incesto, mas que foi praticado, na verdade, por elas, e isso também além do incesto, é o estupro. Porque elas embebedaram o pai. Nem sabia. Né? Ele nem sabia o que aconteceu. Né? É um estupro. Então, a consequência disso não é bom. E na época não tinha psicólogo. Só tinha, né? Olha o Deus para poder consertar isso. Deus estava ali. Né? Deus até tenta depois. Se pegar Noé, ele falou para Cã, suma daqui. Por conta da moralidade, né? De ver o pai nu. Então, imagina esses dois aqui, o que é que se passou na cabeça deles. Essas duas nações são nações de guerra. Mas eles são nações de guerra, assim, são guerreiros, tal. Eles são nações destruidoras. Eles são nações de guerra perversa. Bárbaros. São os bárbaros. E por que nasce essa nação bárbara? Porque eles nasceram de uma barbárie. Percebe quando isso afeta intrinsecamente no inconsciente da pessoa? A gente entende porque a pessoa às vezes é tal coisa assim, mas você tem que pegar a árvore genealógica, né? Fazer a constelação familiar, né? E às vezes saber de onde que vem isso. Como dizia Jung, nós temos o inconsciente coletivo. E é real. Então, são nações de guerra. Até hoje. Até hoje. Né? Jordânia, Cisjordânia, são o quê? Nações de guerra. Bárbaras. Irã, Iraque. Os caras têm sangue nos olhos, não é isso? Palestina. Mas são todos? Não, mas a grande maioria. Eles são criados para a guerra. Se alguém já viu alguma reportagem, algum documentário sobre a Palestina e sobre o... Você viu aquele The River on the Sea? Eu acho que é From the Sea, que é o do Brasil Paralelo. Muito bom. Não vi. Então, aqui, assim, o pessoal do Hamas, como eles são criados, as crianças, o primeiro brinquedo das crianças é uma arma de verdade, é uma metralhadora, uma R-15. Não, e eles não gostam de Israel de forma alguma. Porque foi um povo separado, pronto. De forma alguma. É separado. Né? Então, olha a consequência. Então, todos os atos que cometemos têm consequência para o resto da vida. Para o resto da vida. Não só da sua, mas das gerações que vão vir.
Então, a responsabilidade que temos sobre a terra não é responsabilidade só sobre nós. É sobre todos. Né? E aqui está, assim, a referência disso. De tantas consequências que houve deste ato. Aí depois saem da caverna tal e vê que tem... A população tá lá. A gente começa a sair. É que a população... Jovem, bonito, caramba. Gente, a Bíblia não relata, mas seria extremamente interessante se relatasse os pormenores disso, né? O que Ló, de repente, falou, Sim. quando Ló ficou sabendo, a Bíblia não relata. E aí, né? meio que Ló, né? Meio que some a história, né? Meio que some a história. Por que será que some a história? Muito triste, né? Surtou.